Hoje nós temos a alegria de ter o seu Olenir Teixeira aqui na nossa casa. Ele que foi presidente da Federação Espírita Catarinense por 9 anos. Há pouco entregou o cargo, mas continua como vice-presidente da FEC na área de União e Unificação. É isso, né, seu Olenir? E ele é da Sociedade Espírita de Joinville. E hoje ele vai nos falar sobre um caso curioso de psicografia. Muito boa tarde a todos, muita paz. Rogamos ainda a Jesus que continue a nos abençoar, trazendo ao nosso coração a paz que tanto almejamos. Na tarde de hoje, pretendemos conversar sobre este assunto. Na verdade, é um caso realmente curioso, um caso interessante, um caso sui generis de psicografia. Mas vamos, na verdade, falar sobre um escritor que não é espírita, que escreveu um livro que também não é espírita, obviamente, né? Mas, durante o correr da nossa exposição, pretendemos trazer essas explanações. Primeiro, que existe um planejamento espiritual na vida de cada um de nós. Um plano pré-estabelecido antes de encarnarmos. Que existe também uma penalização quando não cumprimos esse plano, não cumprimos a missão. Nós mesmos estabelecemos o plano e quando não o cumprimos, somos penalizados. Falaremos também sobre a continuidade existencial após aquilo que chamamos morte, sobre a manutenção da identidade quando estamos na dimensão espiritual, sobre a possibilidade de comunicação com os chamados vivos e sobre mediunidade, obviamente, especialmente a psicografia, mas também abrangendo alguns fenômenos visuais. E por último, fechando todo esse plano, todo esse programa, a possibilidade atenuante da nossa penalização, quando somos penalizados. Tudo isso falando num escritor que não é espírita, num livro que não é espírita, né? Alguém que, aliás, era contrário ao espiritismo durante toda a sua existência, apesar de ter sido várias vezes chamado. Mas nós vamos iniciar falando sobre alguém que muitos de vocês conhecem, talvez todos, Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, além de conferencista consagrado no mundo inteiro, já tendo visitado mais de 160 países em todo o nosso planeta, nos 5 continentes, e nesses países proferido mais de 3.000 palestras no correr da sua caminhada. Além disso, ele é, evidentemente, um médium com possibilidades psicográficas excelentes. Excelentes porque mais de 200 livros já foram por ele recebidos, muitos deles oriundos da sua mentora espiritual, que é Joana de Ângeles. Um desses livros é Após a Tempestade. É um dos primeiros livros de Joana de Ângeles. Nesse livro, evidentemente de conteúdo profundo em todas as páginas dessa obra, como todas as obras de Joana de Ângeles o são, nesse livro há um capítulo que nos chamou muito a atenção. É o capítulo de número 24, o último capítulo do livro, e que tem por título Os Novos Obreiros do Senhor. Então, antes de falarmos naquele livro, naquele escritor que não é espírita, nós vamos abranger um pouquinho deste capítulo, desta obra aqui de Joana de Ângeles. Identificando ou justificando a denominação da obra, que é Após a Tempestade, escreveu Joana:
Tempestades morais, tempestades econômicas e sociais rugem ameaçadoras em toda parte. A terra parece uma nau batida e as criaturas aturdidas estertoram, choram, gritam, esbravejam. Após a tormenta, porém, a bonança abençoada da paz. Todos nós que nos encontramos muitas vezes aflitos diante das situações que vemos no mundo, nos vem a esperança de que realmente haja essa paz. E claro, ela haverá, porque só o amor, prossegue Joana, só o amor, conforme ensinou e viveu o Cristo, resolverá os magnos e angustiantes problemas dos tormentos humanos. O Evangelho, enfim, penetrará as almas, tornando o seu estatuto seguro e indiscutível para as nações e para os homens. Pois bem, nesse último capítulo, nas páginas que compõem esse último capítulo da obra, encontramos um roteiro dos nossos próprios passos através dos últimos séculos, em várias encarnações, séculos passados, encarnações fracassadas. E como as expiações têm também um caráter coletivo, renascemos em conjunto por diversas vezes, todavia dominados sempre pelas paixões inferiores, onde o orgulho, a cobiça, o ciúme, a vaidade, o egoísmo sempre reacenderam em nós a avidez da posse, das guerras de conquista, do afastamento daqueles que considerávamos inimigos. Ela fala isso porque realmente nessa nossa caminhada, em que viemos desde séculos passados, milênios talvez, procurando acertar os nossos passos, se errando inúmeras vezes, né? Passamos por claustros, passamos por seminários, ouvimos os chamamentos do Senhor através de missionários os mais diversos, missionários esses dos quais estivemos muito próximos. Reencarnamos, desencarnamos, tornamos a reencarnar sem a devida reabilitação. Formulamos planos e não cumprimos. Como disse há pouco, né? Nós temos um planejamento espiritual. Um planejamento que foi elaborado antes da nossa vida física. E toda vez que vamos reencarnar, nós praticamente reiteramos os mesmos passos. Senhor, dessa vez eu vou acertar. E voltamos para a vida física e nada fazemos. Mas nós tivemos uma excelente oportunidade, porém, quando se preparavam os dias em que seriam implantados na Terra, implantadas as luzes da nova revelação da doutrina espírita, do Consolador prometido por Jesus, o advento do Espírito da Verdade. Aí, nessa ocasião, século XIX, final do século XVIII, desejamos renascer mais uma vez, com o fito de corrigir os nossos passos. E nesse ponto, naquele capítulo da obra, Joana escreve: quando se convocavam os trabalhadores dispostos para a luta, quando se arregimentavam ceareiros para a terra, nós escutamos o convite. Escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer as nossas parcas forças, a fim de servir na ínfima condição de sulcadores do solo, onde deveriam cair as sementes de luz do Evangelho do Reino. E realmente dezenas de milhares de colaboradores seriam necessários para que a nova mensagem chegasse. Muitos desses colaboradores permaneceriam na dimensão espiritual, como informantes da verdade, e outros tantos milhares renasceriam
a fim de trabalhar como intermediários, como médiuns, como experimentadores, como divulgadores da doutrina, ela que seria revelada. Porque o evento, evidentemente, seria de grande porte e requeriria milhares e milhares de criaturas para que assim acontecesse, como realmente aconteceu. Mas quantos de nós, entretanto, fracassamos mais uma vez? Alguns porque estávamos muito presos ainda à matéria, desacreditando nas informações que dia a dia nos chegavam. Outros fazendo dos fenômenos apenas uma diversão, ou dando vazão à simples curiosidade. E outros mais que até aceitamos a ideia da nova revelação, porém não mudamos em nada relativamente ao nosso orgulho e os nossos vícios, as nossas paixões. É verdade, nós estivemos lado a lado com o Consolador. Joana tem razão. Nós reencarnamos naquela época, no século XIX, exatamente para podermos contribuir com a vinda, com o advento do Consolador. Mas erramos, tropeçamos mais uma vez. Fomos muitos os que nada fizemos, embora tardiamente nos sentíssemos arrependidos, desejando retornar ao caminho da verdade. Então, na noite de hoje, nós vamos lhes falar de um desses colaboradores que falhou. Uma criatura que veio à Terra com um planejamento elaborado, uma missão elaborada de ser um divulgador da doutrina. E não o foi. Temos a certeza de que esse companheiro nos perdoará, pois que os acontecimentos da sua existência e dos anos que se seguiram à sua desencarnação trarão valiosas contribuições a todos nós. Este cidadão, um escritor inglês de renome, Charles Dickens, nasceu no ano de 1812 e desencarnou em 1870. Se nós observarmos bem, foi exatamente o período em que, na França, aquele outro espírito, predestinado a ser o codificador da doutrina, esteve presente. Nascido em 1804, que foi Hippolyte Léon Denisard Rivail, desencarnou em 1869. Portanto, aproximadamente dentro desse período em que Charles Dickens teria que fazer um trabalho de divulgação da doutrina. Então, a missão dele na Terra seria divulgar a doutrina. Escritor de talento que teria que divulgar. Ele voltou, então, ao corpo físico em 1812, exatamente quando aquele outro, o futuro codificador, completava 8 anos de idade e já se preparava para estudar com Pestalozzi na Suíça, preparando também o seu trabalho, a sua missão na face da Terra. O planejamento reencarnatório de Charles Dickens começou a ser executado na sua infância, já na sua infância, quando sua pajem contava-lhe histórias de fantasmas, de assombrações e outras histórias mais, objetivando fazê-lo dormir. E ele conseguia dormir com isso. Seria sua inspiração para o futuro. Começar a falar de assombrações, de fantasmas, embora com essas denominações, mas seria sua inspiração para o futuro escritor. Além dessas histórias fantásticas, e logo que aprendeu a ler, Charlie aproveitou-se da farta biblioteca do seu pai, folheando avidamente todos os livros que lá encontrava, Robinson Crusoe, Don Quixote de La Mancha, As Mil e Uma Noites e outros tantos mais. Depois vieram as dificuldades da família. Seu pai, que era funcionário da Marinha Inglesa,
e acumular uma razoável fortuna, começou a empobrecer, vendendo tudo que possuía, inclusive a biblioteca, em função de dívidas que tinha. Quando Charles completou 12 anos de idade, seu pai foi preso, em função dessas dívidas. Mas alguém tinha que trabalhar na família para quitar essa dívida, e a sua mãe determinou que Charles o fizesse. Ele passou então, com 12 anos, a ser operário numa fábrica na Inglaterra. Não gostava do ambiente, nem do trabalho que executava. Achava que estavam, desde essa idade, achava que estavam explorando as crianças. Por isso ele sempre teve tristes lembranças do seu período de infância e de adolescência. A dívida do seu pai foi paga em função de uma herança recebida, mas mesmo assim Charles foi obrigado pela família a continuar trabalhando naquela mesma fábrica. Mas com 15 anos ele saiu, conseguiu outro emprego no escritório de advocacia. Auxiliava os advogados no tribunal. E a partir de 1830, já com 18 anos, teve novas e intensas leituras, preparando-se para ser escritor. Lia muito. A sua futura carreira estava exatamente nas constantes leituras. 2 anos depois, empregou-se como repórter num jornal local. E no ano seguinte, publicou as suas primeiras histórias, que eram simples relatos de acontecimentos triviais, comuns da vida. O seu nome como escritor, entretanto, veio a partir da obra As Aventuras do Sr. Pickwick, publicada em capítulos, como era costume na época, entre os anos de 1833 e 34, no mesmo jornal inglês em que ele trabalhava. E por causa dessas publicações, a tiragem do jornal aumentou de 4.000 exemplares diários para 40.000, né? Decuplicou a tiragem. Começou a enriquecer. Em 1836 casou-se, mas a sua esposa era fria, austera, não combinava com o gênio irrequieto de Charles. Mas com o casamento, uma irmã da esposa, Mary, passou a residir com o casal. E, embora jovem, seria governanta do lar. Eu menciono esses fatos porque Mary foi um fator importante na vida de Charles Dickens. Ao contrário da esposa, Mary era graciosa, divertida, acompanhava-o e inspirava-o seguidamente aos seus escritos. Mas apenas 1 ano depois do casamento, 1 ano depois que Mary veio morar com eles, a jovem cunhada teve um mal súbito e desencarnou praticamente nos braços do nosso companheiro Charles. Ele então parou de escrever. Não tinha mais ânimo, não tinha mais forças, e sonhava seguidamente com aquela que fora sua musa inspiradora. Alguns meses depois, porém, meses apenas após a desencarnação de Mary, ela reaparece para ele praticamente materializada, pedindo-lhe que prosseguisse na sua carreira, na sua missão de escritor, que não desistisse. Era tão clara, tão nítida a presença dela, um fenômeno visual, que ele correu para abraçá-la, mas abraçou o ar. A partir daí, entretanto, ele começou a escrever as suas melhores obras, começando com Oliver Twist, apresentando nela aqueles malefícios sociais da era vitoriana, a delinquência, a orfandade, né? Apresentava sensibilidade a tudo
E por isso fez campanhas rigorosas para os direitos das crianças, para a educação e para as reformas sociais, além de condenar a escravidão. No livro A Loja de Antiguidades, que é o de lá, no livro A Loja de Antiguidades, ele identificou Mary, a sua cunhada, como Nell, uma das personagens do livro, da história. E como um futuro divulgador da doutrina, que seria como um futuro divulgador do Espiritismo, nesta e em quase todas as suas obras, utilizou termos como espírito, alma, fantasma, assombração, e por isso ele era considerado por muitos como grande mestre, grande professor, grande escritor dos espíritos, dos espectros. Vejam outros livros por ele escritos. A Casa Sombria. Pelos títulos já dá para ter ideia do que ele escrevia. A Casa Sombria, O Anão da Lareira, A Casa Assombrada, Os Espíritos nos Sinos, Três Espíritos do Natal. Aliás, é este livro que está aqui, um conto de Natal que foi traduzido para o português com o título de Três Espíritos do Natal e editado por uma livraria espírita, por sinal, a Clarim Editora, de Matão, São Paulo. David Copperfield, que era aquele primeiro livro, também foi uma excelente obra. Pois bem, nessa obra é uma espécie de autobiografia que ele fez, David Copperfield. Mas os seus temas preferidos sempre foram os locais de trabalho obsoletos, as más condições das fábricas, as escolas que torturavam os alunos, o ambiente sórdido das prisões e a exploração do ser humano. Mas Charles, e aí vem a questão, jamais aceitou as manifestações espirituais, fugindo sempre da sua missão, daquela missão que ele teria. Pois a maioria dos ingleses, na época, via o espiritismo nascente apenas como uma mera brincadeira de salão, de mesas que giravam, de danças, de cadeiras que balançavam no ar, que respondiam perguntas. E fazer perguntas aos mortos, pelas leis inglesas, era proibido, totalmente proibido. Além do espírito de Mary que se manifestou a ele, houve também um momento em que o pai de Charles, já desencarnado, apareceu-lhe tão nitidamente que ele fez a mesma coisa, correu para abraçá-lo, abraçando o ar. Charles Dickens chegou a ler páginas psicografadas, mas negou. Achou que eram muito infantis, muito ridículas, muito mentirosas. Numa dessas ocasiões, tomando as páginas às mãos, jogou-as para trás e disse: não creio nisso. Fugia sempre da sua missão. Foi convidado a assistir e a fazer experiências com os espíritos, mas zombou dessas experiências, considerando-as fraudes. Descreveu os fenômenos espíritas como coisas levianas, insignificantes, sempre fugindo do seu trabalho, do seu plano. Entretanto, ele associou-se ao clube, Ghost Club de Londres, cujos membros tinham uma vontade de ver ou conhecer espíritos. Ghost Club, que é Clube dos Espíritos, fundado em 1800. Foi um dos primeiros sócios dele. Foi contemporâneo também de William Crookes, Alfred Wallace, Arthur Conan Doyle, todos espíritas, e dos famosos médiuns Florence Cook, Daniel Douglas Home, Eglinton e outros mais. Foi contemporâneo deste povo todo e assim mesmo não aceitou o seu trabalho. O primeiro biógrafo desse notável escritor
chegou a escrever que ele até poderia ter aderido, vejam bem, até poderia ter aderido às loucuras do Espiritismo, não fosse a sua sensatez. Será que é sensatez ou medo? Apesar disso, na mesma época, o primeiro-ministro da Inglaterra afirmara que o Espiritismo na época ele disse, o Espiritismo é um dos mais importantes trabalhos que estão sendo feitos no mundo, se não o mais importante. E a própria Rainha Vitória chegou a dialogar numa sessão com o espírito do seu esposo, o príncipe Albert, através do médium John Brown. Dickens, entretanto, prosseguia como escritor. Procurava o entretenimento, ele dizia, e não a realidade. Tornou-se o maior romancista da era vitoriana. Tinha humor, sátira, observações agudas do caráter das pessoas e da sociedade. Escreveu 15 romances no total e centenas de contos. Apresentava também as suas histórias de fantasmas, como ele dizia, em forma de palestras, em salões teatrais cada vez mais lotados. Comprar aí, com a riqueza dele, comprar uma mansão, que era o sonho da sua vida, e diminuir o ritmo dos seus escritos e das suas palestras. Com os recursos que ele tinha, ele até contribuíra para instituições diversas. Ele tinha bondade, sim. Contribuíra para a criação de uma casa destinada ao atendimento de mulheres caídas, como ele chamava, e auxiliara financeiramente um dos hospitais infantis mais conceituados da Terra até os dias de hoje, que é associado à Universidade de Londres e do qual a própria princesa Diana foi presidente. Enquanto isso, na França, e não somente na França, mas em todo o mundo, o Espiritismo seguia o seu curso, com a criação de inúmeros, milhares de grupos de estudos e de experimentações da nova doutrina. Nessa época, o editor e amigo de Charles Dickens, em virtude do sucesso obtido por Arthur Conan Doyle, criador do Sherlock Holmes, convenceu-o que tinha que escrever algo mais, enveredando pelo ramo do mistério. Já estava ele, no ano de 1869, com 57 anos de idade, ano em que Allan Kardec desencarnara. Pois bem, vamos lá. Charles Dickens aceitou a proposta de Collins, mas estabeleceu 2 condições. Primeira, ele publicaria a nova obra em 12 capítulos mensais, num jornal londrino de grande tiragem. Segunda, se acontecesse dele morrer, em meio àquelas publicações, que os direitos autorais fossem pagos na íntegra para os seus familiares, mesmo que a obra não tivesse sido terminada. Isso porque, aos 57 de idade, Charles Dickens passou a sofrer sérias crises pulmonares. Tinha vertigens e tinha dores pelo corpo, inclusive paralisias, momentos de paralisias. Previa que o seu fim na Terra estava próximo. Combinou então o título para a obra: O Mistério de Edwin Drood. Meses passaram e em maio de 1870, o escritor e conferencista fez a sua última aparição em público, durante um banquete na Academia Real. Presentes estavam o príncipe e a princesa de Gales.
E pouco depois de um mês desse jantar, desencarnou, tendo publicado apenas 6 dos capítulos da nova obra. Imaginem vocês a angústia dos leitores que estavam acompanhando aquela história misteriosa e que repentinamente falta a continuidade. O que é que vai acontecer agora? É como uma novela. Já imaginaram que se uma novela parasse na metade? E agora, o que vai acontecer? Foi exatamente isso que preocupou aquelas criaturas. Falemos então agora de um outro personagem, que quando Dickens desencarnou, era jovem, auxiliar de mecânico, pouco alfabetizado, e residia do outro lado do mundo, numa pequena cidade do estado de Vermont, nos Estados Unidos da América do Norte. Seu nome, como está ali, Thomas Hart James. Ele era curioso, mas era cético também com os fenômenos espíritas que se realizavam nas proximidades da sua casa, da sua residência. E, embora assim, resolveu um dia assistir a esses fenômenos. Estávamos em outubro de 1872, 2 anos e pouco após a desencarnação de Charles Dickens. Pois foi nessa ocasião que se lhe manifestou o espírito de Charles Dickens, afirmando que desejava utilizar-se das suas possibilidades mediúnicas para concluir aquele livro que ele não tinha terminado. Em O Livro dos Espíritos, vamos pular para o Livro dos Espíritos aqui. A resposta à questão que recebeu o número 577 da obra diz o seguinte: nem tudo o que o homem faz resulta de missão predestinada. Muitas vezes ele é um instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que considera útil. Por exemplo, isso os espíritos que estão dizendo, um espírito julga que seria bom escrever um livro que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procura então o escritor mais apto a compreender e executar o seu pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e dirige este intermediário na execução. Isso realmente aconteceu já em várias ocasiões no mundo. Por exemplo, com a senhora Henriette Beckerstal, que escreveu A Cabana do Pai Tomás, único livro escrito por ela. Indagado pela irmã, ela disse: não fui eu que escrevi, foi Deus que escreveu por mim. Porque eu chorei quando Geraldine, uma das personagens, morreu. Eu chorei sobre as páginas que eu estava escrevendo, eu não queria que ela morresse. Escreveu inspirada por um espírito que ela não sabe quem era. Foi um best-seller no mundo inteiro, atingiu 1 milhão de exemplares em poucos meses após a primeira publicação. E também com a senhora Emily Bronte, que escreveu O Morro dos Ventos Uivantes, também o único livro escrito por essa senhora, livros únicos, né? Ambos os livros foram teatralizados, com grande sucesso de público e transformados em dezenas de filmes em Hollywood. Mas Thomas James, que nós estamos falando, não era escritor. E como mencionei há pouco, ele tinha pouca alfabetização, pouca cultura. Jamais ouvira falar de Charles Dickens, nem de outros escritores, mesmo escritores norte-americanos. Amedrontado então, mas obediente, o jovem James concordou com Charles Dickens, com aquele que se dizia ser Charles Dickens.
mas não sabia como poderia ajudá-lo. E foi o próprio escritor desencarnado que lhe passou em várias outras sessões as orientações necessárias e marcou a data para início dos trabalhos, 24 de dezembro de 1872. No livro dos médiuns, no item 199, o Sr. Allan Kardec escreveu: ninguém confiará a redação de qualquer trabalho, nem mesmo uma simples cópia, ao primeiro que apareça. Suponhamos um músico, escreve Kardec, suponhamos um músico que queira a execução de um trecho de canto por ele composto. Ele tem à sua disposição muitos cantores, todos eles hábeis, entretanto não os tomará ao acaso. Escolherá para seu intérprete aquele cuja voz, cuja expressão, cujas qualidades, enfim, correspondam melhor à natureza do trecho musical composto por ele. Os espíritos fazem a mesma coisa com relação aos médiuns. Portanto, Charles Dickens buscou no mundo inteiro e encontrou nesta figura de um auxiliar de mecânico alguém que poderia fazer o trabalho que ele pretendia, concluir o livro inacabado. Thomas James, então, apesar de estar residindo muito longe da Inglaterra, foi, com certeza, o médium certo, com as qualidades necessárias. Encontrá-lo talvez fosse difícil, tenha sido difícil, pois a tarefa seria espinhosa. Vamos tocar aqui num trecho de uma obra, uma outra obra espírita, que é Jovens no Além, recebida por Chico Cândido Xavier. São mensagens, cartas escritas por jovens, e numa delas, o espírito de Vadi Abraão Filho, conhecido como Vadizinho, numa delas, esse jovem explica aos pais como é difícil utilizar a mediunidade psicográfica. Ele escreve: como é que ele escreve aqui? Vamos ler aqui direto. Devo informar que não é assim tão fácil mover o braço de um médium e começar o papo. Jovem, ele escreve dentro deste naipe de ideias. É muita engrenagem para ser movida, e movida com precisão. Na maioria das circunstâncias, é preciso que a pessoa aqui, isto é, o desencarnado, se habitue a construir um braço com tanta exatidão quanto seja possível construir com as forças de que possa dispor. Semi-materialização de recursos em elementos que, de mim mesmo, não sei classificar. E esse braço artificial deve calcar o outro que emana do médium, como sendo uma luva. Sem isso, é necessário muito apoio do lado de cá, para que o companheiro desenfaixado do corpo físico possa escrever. Nessas poucas palavras escritas no âmbito, no conteúdo de uma das cartas, Vadi Abraão Filho explica claramente como é complicado o processo da psicografia, que o Sr. Allan Kardec, na codificação e no Livro dos Médiuns, distribui a psicografia em psicografia mecânica, semimecânica e intuitiva, né? Mas a mecânica, ele apenas explica que o médium recebe a comunicação sem saber o que está escrevendo. Não sabe o que está escrevendo, não pode acompanhar. Na semimecânica, ele até sabe o que está escrevendo, mas não sabe o fim. Qual é o fim? E na intuitiva, ele até sabe o conteúdo. O caso de Thomas James seria a mediunidade mecânica. Pois bem,
Seria realmente uma tarefa delicada, porque Charles Dickens costumava colocar nos seus livros uma quantidade enorme de personagens. Chegava às vezes a 300 personagens numa só obra. E ademais, na continuidade da obra, muitos desses personagens deveriam reaparecer, além da trama, evidentemente, já trazida pelo mistério, que deveria ser contínua. E aí surge então o livro. No mês de julho de 1873, o livro estava pronto. O livro estava concluído. Foram cerca de 500 folhas manuscritas pelo jovem Thomas James. O texto final da obra completa foi publicado em 1874. E o resultado foi considerado único no mundo. A escrita mediúnica fora feita em inglês, apesar de ser um médium americano, a escrita mediúnica fora feita em inglês, de uso na Inglaterra e não nos Estados Unidos, não dos Estados Unidos. Muitas foram as contradições e as aceitações disso. Jornais do mundo inteiro publicaram essa notícia. A história de Charles Dickens havia sido concluída. Alguns desacreditando, outros acreditando piamente. E ao longo dos anos, vários outros autores tentaram finalizar essa história. E poucos conseguiram contentar os leitores. Na cinematografia, até o ano de 1993, foram feitos 4 filmes com finais diferentes, cada um com final diferente. E na rede televisiva, uma minissérie dava também um final para a obra. No teatro, um musical da Broadway, em 1985, propunha que o público determinasse a finalização, situação que obviamente mudava a cada espetáculo. E na rede BBC de Londres também foi idealizado um final para o mistério de Edwin Drood. Porém, o único final verdadeiro, o único final completo, foi aquele psicografado por Thomas James, o jovem mecânico de Vermont. Mas Charles Dickens não parou aí. Ele queria prosseguir nas suas conferências. E foi encontrar na Austrália, no outro lado também do planeta, um médium certo para isso, para que utilizasse a psicofonia. Os que ouviam este outro cidadão, chamado também Charles Bailey, diziam, sem dúvida alguma, é o próprio Dickens que está falando. Pois bem, irmãos, estamos aqui então com um livro, O Mistério de Edwin Drood. Essa publicação, essa capa, é uma edição da livraria Le Châtre, uma livraria espírita, mas o livro não é espírita. O livro é um livro de mistérios, uma história de mistérios. Mas o que traz a atenção é exatamente o fato de ele ter sido concluído por um processo que o Espiritismo apregoa e utiliza frequentemente, que é a psicografia. Essa edição é comentada por Hermínio Miranda, que é um estudioso do Espiritismo na face da Terra, no Brasil. Hermínio Miranda realmente faz uma série de comentários interessantes a respeito disso. Mas como nós dissemos no início, o planejamento espiritual da nossa vida, e evidentemente da vida de Charles Dickens, foi feito. E ele não o cumpriu. Ele sofreu uma penalização, sim,
uma advertência quando o plano não foi cumprido. Essa advertência foi exatamente fazer alguma coisa que pudesse divulgar o Espiritismo. O seu objetivo era ser um divulgador. Mostramos durante a nossa exposição que existe uma continuidade existencial. A vida continua após a chamada morte. E a identidade, a nossa identidade não se perde. Ela se mantém na vida espiritual. A comunicabilidade, a mediunidade é um fato que vem sendo comprovado dia após dia. E psicografias, fenômenos visuais foram mencionados, mas a possibilidade atenuante da penalização de Charles Dickens foi exatamente fazer algo, mesmo estando desencarnado, procurar um médium adequado e terminar a sua obra de tal maneira que causasse uma repercussão no mundo inteiro. Esta é a mensagem que nós trouxemos para vocês na tarde de hoje. Muito obrigado pela atenção. Nós que agradecemos os ensinamentos trazidos nessa noite, Sr. Lenir. Muito obrigada. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa
nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.